Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os principais mecanismos de lesão celular, beleza? Então quando a gente fala em lesão celular, a gente tem que lembrar que a maioria das agressões ela vai ocorrer em 4 áreas das células, né? Em 4 regiões principais, 4 estruturas principais. Então a gente tem agressões, né, que podem ser causadas por vários agentes diferentes, né? Então a gente viu isso lá nos últimos vídeos, né, no introdutório. E basicamente essas agressões elas vão ocorrer a nível de mitocôndria, certo? A nível de membranas, tá? Quando a gente fala de membranas, a gente fala da membrana citoplasmática, a membrana nuclear e na membrana do lisossomo também, tá? São as principais membranas alvo dessas agressões. Aí a gente também tem a questão dos retículos, né, do retículo endoplasmático, tanto o granular quanto o agranular, que fazem síntese de proteínas e lipídios que são cruciais para o funcionamento da célula e principalmente das membranas. E a gente também tem a questão das lesões ao núcleo, certo? Então essas lesões ao núcleo da célula que vão afetar muitas vezes, pode ser a membrana nuclear ou causarem alterações no próprio DNA e RNA, beleza? Então, de modo geral, a gente tem que a maioria dos problemas, né, dos mecanismos de lesão celular, eles vão afetar ou a mitocôndria, né, que é a casa de energia, é a usina nuclear da célula, né, ela está sempre trabalhando para fazer o que vai produzir ATP. O ATP é uma moedinha de troca da célula, que a gente viu lá na fisiologia. Então, para tudo que a célula vai fazer, ela precisa de ATP. Né? Então, para as bombas de sódio e potássio funcionarem, enfim, para a gente ter entrada e saída de íons, né? Para várias coisas, a gente vai precisar de ATP. As membranas, né, elas vão fazer o quê? Né, de modo geral, a membrana é uma coisa que ela meio que reveste, né, a estrutura e mantém ali as substâncias dentro de uma estrutura. Se a gente for pensar na membrana da célula, né, na membrana citoplasmática, ela separa o líquido do leque, né, regula a passagem de substâncias. A membrana do lisossomo mantém as enzimas lisossomáticas dentro do lisossomo, dentro de uma vesícula. Né, o lisossomo ele é como se fosse uma vesícula com várias enzimas dentro. Certo? Se essa membrana aqui rompe, o que acontece? As enzimas elas saem, né? E o núcleo também, a gente tem lá o núcleo, dentro do núcleo a gente tem o quê? A gente tem o material genético, certo? Então, esses são os principais mecanismos de lesões que a gente tem de agressão, tá? E a gente vai falar de cada um deles, começando, né, pela mitocôndria. Beleza? Então a gente já falou bastante sobre a mitocôndria, a gente sabe que a mitocôndria, a principal função dela é o quê? É fazer com que a célula tenha energia, com que a célula tenha ATP. Tá? E dentro disso a gente vai ver 2 principais mecanismos de lesão que envolvem a mitocôndria, que é a depleção de ATP, certo? Quando eu falo depleção de ATP é a mesma coisa que diminuição ou redução. Tá? E o aumento das espécies reativas de oxigênio. Então a gente tem também o aumento das espécies reativas de oxigênio, as chamadas ERO. Então, começando pela depleção de ATP, eu vou fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil a gente entender. Então, aqui eu tenho uma mitocôndria, certo? Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Tá? Um dos mecanismos que envolve essa depleção de ATP é a isquemia. Tá? Então, eu vou desenhar aqui a isquemia. O que é a isquemia? A isquemia é uma diminuição do fluxo sanguíneo, que geralmente, né, no nosso corpo ela acontece muito por conta da formação dos trombos. Tá? Então isso aqui é um trombo. Tá? Então o trombo é uma estrutura que ele é formado ali no nosso corpo, né, e ele vai fazer com que a gente tenha uma diminuição desse fluxo sanguíneo, ele vai obstruir as artérias. Tá? Então aqui a gente tem os nossos vasos sanguíneos, por onde eu tenho um grande fluxo de sangue. Tá? Então imagine que isso aqui é um fluxo normal. Esse trombo vai fazer com que eu tenha uma redução desse fluxo. Então vai passar menos sangue. E essa redução é o que a gente chama de isquemia, certo? Então o que é isquemia? É uma diminuição do fluxo sanguíneo. Beleza? E o que essa diminuição do fluxo sanguíneo gera? Né? Eu vou ter menos oxigênio chegando nas células e eu vou ter menos nutrientes chegando na célula.
Se eu tenho menos nutrientes e menos oxigênio chegando na célula, eu vou ter menos ATP sendo gerado, certo? Por quê? Isso aqui, ó, é mitocôndria, certo? Então, isso aqui é mitocôndria. Imagina que a gente fez um corte na mitocôndria. Se está chegando pouco oxigênio e pouco nutriente, né? Se eu tenho pouco oxigênio e pouco nutriente, eu vou ter que minha mitocôndria automaticamente vai gerar pouco ATP, tá? Isso aqui é o que a gente chama justamente de depleção do ATP. Então, eu vou ter uma diminuição, né, de cerca de 5 a 10% do ATP que essa mitocôndria gera, né? Então, se eu tenho uma diminuição de 5 a 10%, eu já começo a ter os efeitos negativos da depleção de ATP, certo? Os efeitos patológicos da depleção de ATP. Então, ó, 5 a 10% é um valor muito pequeno, tá? Então, 5 a 10% da quantidade de ATP que essa mitocôndria produz, né, uma diminuição de 5 a 10%, já causa vários efeitos. Como, por exemplo, né, a gente pode entrar em cada um desses efeitos agora, a questão da falha das bombas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a falha das bombas de íons, né? Então, principalmente a bomba de sódio, bomba de cálcio, bomba de potássio, né? E aí, o que acontece? Basicamente, né, se a gente for pensar na fisiologia, tá? Vamos puxar um gatilho aqui na fisiologia rapidinho. O que a gente tem? Do lado de fora da célula, a gente tem muito sódio, tá? Ó, isso aqui é o líquido, ou seja, o líquido intracelular, e aqui o leque, líquido extracelular. Do lado de fora da célula, a gente tem uma grande quantidade de sódio, a gente tem uma grande quantidade de cálcio e a gente tem uma grande quantidade de potássio dentro da célula, certo? O que acontece? Aqui a gente tem proteínas transportadoras, tá? Então, para essas proteínas mandarem sódio para fora, o sódio ele vai contra o gradiente de concentração. Então, isso aqui utiliza ATP, é um tipo de transporte ativo, certo? Então, a célula precisa de ATP para mandar o sódio para fora. Mesma coisa com cálcio, mesma coisa com o potássio, né? Só que o potássio é o contrário, precisa de ATP para o potássio entrar na célula, tá? Mas basicamente o que acontece? O ATP ele é importante para manter esses canais funcionando, ou seja, esses canais com a portinha fechada, tá? Quando o ATP acaba, esses canais eles vão meio que abrir a porta, então abriu a porta, e aí, o que acontece? Os íons eles vão entrar dentro da célula. Então a gente tem cálcio e sódio entrando dentro da célula e o potássio saindo da célula, beleza? Isso vai fazer com que essa célula despolarize. Só que além disso, né, como o sódio está entrando dentro da célula, quando eu tenho um aumento da quantidade de sódio dentro da célula, o que vai acontecer? O nosso corpo ele sempre vai buscar um equilíbrio osmótico, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de sódio e a quantidade de água em todos os tecidos. E aí, se eu tenho muito sódio entrando, o que vai acontecer? O sódio ele entra e ele vai atrair água para dentro da célula, como uma tentativa do nosso organismo de obter o chamado equilíbrio osmótico, tá? Que é aquele equilíbrio entre o soluto e o solvente. Então, o equilíbrio osmótico. E aí eu vou ter um aumento da água dentro da célula. Se eu tenho muito sódio, muita água dentro da célula, o que acontece? A minha célula ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a fazer aquelas bolhas, né? Então eu tenho aqui dentro muito sódio, eu tenho muita água e muito sódio. A célula aumenta de tamanho, aumenta a quantidade de água. Isso aqui é conhecido como tumefação, tá? Então, na tumefação, eu tenho como se fosse um enchimento dessa célula, né? Então, a célula vai encher de água. Eu tenho a formação de bolhas, né? Então, eu tenho a formação de tumefação, eu tenho a formação de bolhas, tá? Principalmente na membrana, então podem formar bolhas na membrana, né? Que no caso da necrose, por exemplo, podem facilitar a questão do rompimento da membrana, né? No caso da apoptose, vão facilitar a via apoptótica, tá? Então eu tenho formação de bolhas. Eu tenho a perda das microvilosidades, tá? Então a célula vai perder as microvilosidades, certo? E esses são os principais efeitos, né, desse aumento de água e dessa tumefação. Então a gente pode citar aqui que a falha dessas bombas faz com que eu tenha aqui, né, principalmente a tumefação e a formação de bolhas dentro dessa célula. Beleza? Então isso ocorre, né, justamente por conta dessa falha nas bombas de sódio, cálcio e potássio, que ocorre por conta da depressão de ATP, diminuição de ATP. Outro mecanismo que eu tenho quando falta ATP
é um aumento da glicólise anaeróbia ou anaeróbica. O que é essa glicólise anaeróbica? Basicamente, a gente viu que o nosso organismo ele obtém energia de forma aeróbica. O que é a respiração celular? É uma forma que o nosso organismo tem de obter energia, de uma forma aeróbica. Então, a gente tem lá a glicose mais o oxigênio, enfim, cadeia respiratória, e a gente tem a obtenção de ATP, tá? Na glicose anaeróbica, uma vez que falta oxigênio, o que é anaeróbico? É sem oxigênio. Então, quando falta O2, o nosso corpo ele consegue produzir energia, através da utilização da glicose, que fica armazenada. Então, se a gente for pensar nos hepatócitos, por exemplo, e nos músculos, o que a gente tem? A gente tem uma grande quantidade de glicogênio armazenado nessas células. Então, a glicose anaeróbica, uma das consequências dela é o quê? Diminuir os estoques de glicogênio. Por quê? Porque você degrada esse glicogênio a fim de produzir ATP, certo? Só que para produzir esse ATP, a partir do glicogênio, a gente tem aumento da produção de ácido lático, tá? Então isso aqui é importante. Então a gente vai aumentar muito a quantidade de ácido lático dentro da nossa célula. Aumentando a quantidade de ácido lático, deixa eu apagar esse do ladinho aqui. Então, quando eu aumento a quantidade de ácido lático, o que é o ácido lático? É aqueles íons H+. Então, eu diminuo o pH da minha célula. Eu tenho uma diminuição do meu pH celular. E essa diminuição do pH, ela vai levar a dois fatores importantes que a gente pode relacionar. O primeiro deles, o que a gente viu, é a questão da condensação da cromatina no núcleo. Tá? Então, a gente pode citar aqui a condensação da cromatina. Como assim condensação da cromatina? A cromatina nada mais é do que o nosso material genético. Então, as fitas de DNA e RNA. É a mesma coisa aí que as fitas de material genético. Então, imagine que eu tenho lá, condensação da cromatina. Eu tenho lá o meu núcleo normal, tem as fitas de DNA lá espalhadinhas dentro do meu núcleo, bem distribuídas. E aí, por conta da diminuição do pH, eu vou ter uma condensação da cromatina. Ou seja, o meu núcleo vai diminuir e esse material genético ele vai ficar apertado aqui dentro do núcleo. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que a condensação. Então, eu vou diminuir o núcleo. O núcleo ele fica pequeno, fica menor. Ele fica condensado. Tá? Então, a gente tem a condensação da cromatina. É como se eu pegasse esse material genético e enrolasse ele no núcleo pequenininho. Beleza? E um outro mecanismo que a gente tem, vou ter que apagar aqui do lado agora. Um outro mecanismo que a gente também tem por conta da depressão da ATP é o destacamento dos ribossomos. Então, a gente tem o que a gente chama de destacamento dos ribossomos. O que é o destacamento dos ribossomos? Basicamente, a gente tem lá o nosso retículo endoplasmático granular. Então, imagine que eu tenho lá meu retículo endoplasmático granular. E ao redor dele eu tenho vários ribossomos, certo? E o que esses ribossomos fazem? Eles são importantes para a síntese proteica. Eles vão codificar ali as proteínas e tal, para manter a síntese proteica. Quando eu tenho o destacamento dos ribossomos, é como se os ribossomos eles se soltassem. Tá? Então, os ribossomos eles se soltam do retículo. Então, eles se soltam. Quando os ribossomos eles se soltam do retículo endoplasmático, eles perdem a sua função. Então, você tem um monte de ribossomos sem função nenhuma. Beleza? Então, os ribossomos eles perdem função. Qual que é a função dos ribossomos? Fazer a transcrição gênica ali, das proteínas e tal, fazer a transcrição proteica, a tradução das proteínas, para a gente ter síntese proteica, beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter como resultado disso uma diminuição da síntese proteica, diminuição da síntese de proteína. E essas proteínas que são sintetizadas nos ribossomos, elas são proteínas de membrana, são organelas, são proteínas que têm diversas ações importantes. Então, a gente tem uma diminuição dessa síntese proteica. Tá? O que faz que a gente tenha esse destacamento dos ribossomos? Então, o principal mecanismo é justamente a diminuição do pH. Tá? Então, essa diminuição do pH, a gente pode citar que é o principal fator para o destacamento dos ribossomos. Beleza? Então, isso aqui é importante também. E aí, a gente falou dos três principais mecanismos que a gente tem aí
no caso, né, dessa lesão à mitocôndria, que é causada pela depressão do ATP. Tá? Então, quando a gente tem uma depressão do ATP, então, novamente eu vou escrever aqui para a gente lembrar bem. Então, isso aqui é o que? A depressão de ATP, ou seja, diminuição do ATP. Quando diminui a quantidade de ATP, eu tenho falha das bombas, né? Eu tenho um aumento da glicose anaeróbica, que produz mais ácido, né? Que faz que eu tenha uma condensação da cromatina. E essa diminuição do pH também faz que eu tenha o destacamento dos ribossomos, que vai levar à diminuição da síntese proteica. E aí, esses fatores vão levar a célula a sofrer uma lesão. Tá? Outra coisa que a gente falou aqui em cima foi a questão das espécies reativas de oxigênio, a zero. Tá? A gente vai falar delas agora. Então, aqui a gente tem as espécies reativas de oxigênio, aero. Tá? Então, primeiro, o que são essas espécies reativas de oxigênio? Tá? Então, aero, né, as espécies reativas de oxigênio, vou colocar aqui as espécies reativas, nada mais são do que moléculas, né, que tem ali um elétron sobrando. Tá? Então, se a gente for pensar um átomo, são átomos com elétrons sobrando ali na última camada. Então, os átomos eles são distribuídos em várias camadas, aí, fileiras de elétrons, né? E esses elétrons eles meio que formam pares, certo? Eles se ligam ali a outras moléculas, formam pares e tal, e é assim que a gente tem a junção das moléculas. Essas espécies reativas, elas são moléculas que elas têm um elétron solto, um elétron desparelhado. Então, isso aqui, o que é? Isso que está em vermelho. Isso aqui é um elétron desparelhado. E aí, o que ele faz, esse elétron desparelhado? Tá? Vamos pensar aqui na biologia. A gente tem aqui uma molécula, né, e tal. 3 aqui tem mais 3. Tá? Então, imagine que eu tenho duas moléculas. Essas moléculas aqui, elas vão estar estáveis. Por quê? Uma doa um elétron para a outra e aí elas ficam estáveis. Tá? Então, aqui eu tenho uma molécula estável. Essa espécie reativa, ela vai vir aqui e ela vai tentar roubar esse elétron aqui. Quando eu roubo esse elétron aqui dessa molécula, essa outra aqui vai ficar sobrando um elétron e essa aqui também. E aí elas voltam a ficar instáveis. E aí você tem mais espécies reativas de oxigênio sendo formadas. Então, o que essas espécies reativas de oxigênio fazem? Né? O que esses elétrons desparelhados fazem? Basicamente, tá, esses elétrons desparelhados, eles vão reagir com outras moléculas. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui. Eles reagem com outras moléculas, rompendo as suas ligações. Quando eles reagem com essas moléculas, eles rompem as ligações entre elas. Tá? Então, rompendo as ligações entre elas. Beleza? Então, é isso que as espécies reativas de oxigênio fazem. E aí a gente tem os antioxidantes. Separado, eu acho. Antioxidantes. Qual que é a função desses antioxidantes? Os antioxidantes são moléculas, né, que eles vão poder doar ou receber elétrons. Então, eles doam ou eles recebem elétrons. Tá? Então, eles vão pegar esse elétron aqui, eles vão ou doar ou eles vão receber um elétron. E quando eles fazem isso, eles neutralizam, né, essa espécie ativa de oxigênio. Eles fazem o que? Eles vão emparelhar. Então, eles emparelham os elétrons. E aí, as espécies reativas de oxigênio, né, que estavam com o elétron desparelhado ali, com o elétron sobrando, elas param de reagir com outras moléculas e romper as ligações entre as outras moléculas. Tá? Então, é assim que os antioxidantes eles agem. E aí, a gente tem os mecanismos, né, das espécies reativas de oxigênio, a produção. Tá? Então, vamos lá. Imagina que aqui eu tenho uma mitocôndria de novo, tá? Continuando falando sobre as espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de oxigênio, elas são subprodutos, a gente sabe que elas são subprodutos da cadeia respiratória, certo? Então, a gente tem aqui, né, durante o processo de produção do ATP, a gente tem aqui a produção do ATP dentro da célula. A gente vai ter a síntese do superóxido, tá? Então, a gente tem a formação do superóxido. Superóxido é o O2, acho que é assim que faz superóxido. O superóxido,
ele é uma espécie ativa de oxigênio, né, que tem uma enzima que faz a degradação dele, que é a enzima SOD, né? A SOD é a superóxido dismutase, tá? Então, vou escrever aqui do lado. A SOD é a superóxido dismutase. O que é a superóxido dismutase? É uma enzima que faz a degradação do superóxido. E ela vai converter o superóxido em peróxido de hidrogênio, em H2O2, tá? Então, a gente tem a conversão do superóxido, né, a partir da SOD. Então, a gente tem aqui a SOD, converte o superóxido em peróxido de hidrogênio, né, H2O2. E aí, o que acontece com esse peróxido de hidrogênio? O peróxido de hidrogênio, por sua vez, também vai ter enzimas que fazem a degradação dele, que é a GLUP, né, a glutationa peroxidase. Tá? Então, a gente tem a glutationa peroxidase e a CAT, que é a catalase. Tá? Catalase. Então, a gente tem essas duas enzimas aqui, a GLUP, né, glutationa peroxidase e a catalase, que vão fazer a degradação do H2O2, né, do peróxido de hidrogênio, e vão converter ele em água, certo? Porém, quando a gente tem uma produção muito grande das espécies ativas de oxigênio, né, ou a gente tem poucas enzimas para fazer a degradação, né, então o que é isso aqui? Isso aqui são enzimas, né? As enzimas elas fazem a degradação dessas moléculas. Agora eu vou dar um exemplo aqui do lado, tá? Imagina que eu tenho um exemplo. Então eu tenho 10 espécies reativas, eu tenho 10 zero, tá? Dividido por 10 enzimas, certo? Então no final eu vou ter, né, o total 10 dividido por 10 eu vou ter 1, tá? Então cada enzima vai degradar um ero, tá? Então se eu fizer aqui 10 zero menos 10 enzimas para degradar, não sobra nada. Então sobra 0 espécies reativas de oxigênio, tá? Aí o que acontece? Quando eu tenho muita produção de espécies reativas de oxigênio, imagine que eu tenho 30 espécies reativas de oxigênio. E aí eu tenho 10 enzimas para fazer a degradação dessas 30. Vai sobrar 20 espécies reativas de oxigênio, certo? Matemática básica. E essas espécies reativas de oxigênio que sobraram vão ser as espécies reativas que a gente chama de radical hidroxila. Aí a gente tem a formação do radical hidroxila, desse OH aqui. Então o que é o OH? O OH nada mais é do que o radical hidroxila, tá? Esse número aqui do lado eu fiz só para a gente entender. Então, o que faz que a gente tenha esse radical hidroxila sendo formado? Quando eu tenho um desbalanço, né, na quantidade de enzimas e de espécies reativas de oxigênio sendo gerado, então eu tenho, aqui de um lado eu tenho as enzimas, né, então eu tenho menos enzimas, e eu tenho mais espécie reativa de oxigênio. Quando eu tenho esse desbalanço, eu tenho a formação de radical hidroxila, beleza? É isso que faz que eu tenha a formação desse radical hidroxila. E o radical hidroxila, ele é muito agressivo, ele faz muito mal, por quê? Justamente porque ele não tem enzima para degradar, tá? Então ele não tem nenhuma enzima que faz a degradação dele. E aí ele vai causar danos à célula, ele vai agredir a célula. De que forma, né? O radical hidroxila, ele faz o que a gente chama de peroxidação oxidativa, peroxidação lipídica. Peroxidação lipídica. O que é isso, né? Basicamente, se a gente for pensar na nossa membrana plasmática, não só na plasmática, mas as membranas, de modo geral, da nossa célula, elas são formadas por bicamadas de fosfolipídios, tá? Então, através dessa peroxidação lipídica, o que ele vai fazer? Ele vai romper, né, o radical hidroxila vai romper as ligações entre os lipídios de membrana. Então, aqui a gente tem vários lipídios de membrana, né? Eles têm ligações. E aí eu tenho o radical hidroxila, vai lá e faz o quê? Rompe esses lipídios. E aí eu tenho a minha membrana, ela fica com um buraco aqui. E aí rompe os lipídios de membrana, tá? Então, através da peroxidação lipídica, a gente vai ter lesões na membrana, certo? É um dos mecanismos, né, aí, que acontecem por conta desse radical hidroxila. Outra coisa que ele também faz é a modificação proteica. Então, ele também faz modificação de proteínas. Como assim, né? As proteínas, lembra que a gente viu que elas são sintetizadas no retículo endoplasmático, né? Então a gente tem aqui a proteína, o retículo endoplasmático, ele sintetiza a proteína e manda para o aparelho de Golgi. Então isso aqui é o que? É Golgi. O que o Golgi faz? O Golgi ele vai pegar a proteína, né? E ele vai dobrar a proteína para ela ter uma função.
Então ele dobra a proteína de uma forma lá específica para que essa proteína tenha uma função, né? Então a gente tem proteínas que elas são dobradas de forma primária, secundária, quaternária, né? Então é em relação à quantidade de dobras. Então, por exemplo, eu tenho uma proteína aqui, aí eu tenho uma proteína secundária, aí eu tenho uma proteína quaternária que é dobrada em 4 partes e por aí vai, beleza? Mas basicamente essa modificação proteica vai fazer com que a gente tenha um madobramento, né? Acho que mal com U. Então a gente vai ter um maldobramento das proteínas. Quando eu tenho um maldobramento das proteínas, eu vou ter que essas proteínas elas não têm função, elas vão perder a função. Tá? Então, se eu dobro uma proteína errada, ela não vai servir para nada. Então, elas perdem função. E aí eu posso ter, por exemplo, um acúmulo dessas proteínas inúteis, que não servem para nada. Que é o que acontece, por exemplo, no caso do Parkinson, que a professora citou. Então, quando a gente fala do Parkinson, o que é o Parkinson? Ele é causado por um acúmulo de proteínas que não tem função nenhuma. Tá? Um dos mecanismos aí do Parkinson. Então, o radical hidroxila ele causa essa modificação nas proteínas, né, no dobramento das proteínas, fazendo que a gente tenha o dobramento errado das proteínas, um dobramento ruim, e aí a gente tem mais proteínas sem função sendo geradas, beleza? E o último mecanismo que a gente tem é a questão de lesões no DNA. Então, a gente também tem a lesão ao DNA, tá? O que essa lesão do DNA causa? Muitas vezes, essas lesões do DNA vão causar mutações genéticas, né? Então a gente tem lá o nosso material genético, a gente tem nossas fitas, né, de DNA e RNA, e aí eu vou ter mutações em áreas específicas, né? Então eu vou ter mutações em genes específicos, que podem ser, né, posso ter a formação de genes cancerígenos. Tá? Então essas mutações elas podem ter relação com esse aumento no número de genes cancerígenos, que podem levar ao desenvolvimento de câncer, por exemplo. Tá? Então, esses são alguns mecanismos aí quando a gente fala das espécies reativas de oxigênio, beleza? E aí, continuando, né, um outro mecanismo que a gente viu foi a questão da perda da homeostase de cálcio. Então, a gente também falou bastante da perda da homeostase de cálcio. Né? E aí a gente vai relacionando um fator com o outro. Né? Então, por exemplo, essa perda da homeostase de cálcio tem relação com aquelas... Pode ter relação com uma depressão de ATP. Então, se eu tenho uma depressão de ATP, falha a bomba de cálcio, entra muito cálcio na célula. Né? Então, se a gente for pensar aqui, ó, aqui eu tenho uma célula, certo? Vou fazer ela um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho uma célula bem grande, tá? Voltando para o lado da fisiologia lá, tá? Então, aqui do lado, ó, fisiologia. Tá? Aqui eu tenho o meu leak e aqui eu tenho o meu leque. Do lado de dentro da célula, eu tenho mais potássio, né? Do lado de fora eu tenho mais sódio, eu tenho mais cálcio, certo? Agora, quando eu tenho uma perda da homeostase de cálcio, o cálcio ele vai entrar dentro dessa célula, tá? Então, imagine que aqui eu tenho o cálcio entrando dentro dessa célula. Quando o cálcio entra dentro da célula, né, pode ser por conta da falha ali das bombas, por exemplo, né, ou por outros fatores. Aqui dentro dessa célula, eu também vou ter organelas que armazenam cálcio, né, como, por exemplo, a própria mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela tem armazenado dentro de si cálcio, né? O retículo endoplasmático também, né? Ou no caso do músculo, a gente tem um retículo sarcoplasmático, que também armazena cálcio. E aí o que acontece? Quando eu tenho um aumento de cálcio no citosol da célula, essas organelas elas começam a liberar o cálcio que estava armazenado. E aí eu tenho uma grande quantidade de cálcio no meu citoplasma, aumenta muito a quantidade de cálcio. Tá? Agora, qual que é o problema de aumentar a quantidade de cálcio no meu citoplasma? É que o cálcio ele ativa enzimas. O cálcio ele vai fazer ativação de várias enzimas. E enzima a gente já sabe, né? Qual que é a função de uma enzima? Uma enzima vai fazer a degradação de uma molécula, de alguma coisa. Tá? Então a gente tem enzimas sendo ativadas, como por exemplo, né? Imagine que isso aqui é dentro da célula, que eu acho que não vai caber tudo na célula. Mas a gente tem, por exemplo, a ativação das fosfolipases. O que as fosfolipases vão fazer? Olha o nome dela, fosfolipases. Elas vão degradar lipídios de membrana, né? Então, elas vão fazer a degradação dos fosfolipídios.
Degradando fosfolipídio, eu posso ter lesão de membrana, tá? Um outro tipo de proteína que eu também, de enzima que eu também tenho sendo ativada por esse aumento de cálcio, são as ATPases. ATPases, o que elas vão fazer? Elas vão fazer a degradação do ATP. Então, eu vou ter uma diminuição da quantidade de energia na minha célula, vou ter menos ATP sendo utilizados para as funções celulares, né? Isso pode gerar vários problemas. Tem a ativação de proteases, tá? O que as proteases fazem? Degradam proteínas. Se eu for pensar na minha célula, eu tenho diversas proteínas, tá? Então, eu tenho proteínas de membrana, né? Eu tenho proteínas do citoesqueleto, tá? Que é importante, tá? Então, lembra que o citoesqueleto, aqui eu tenho a minha célula, né? E eu tenho esse citoesqueleto, que é como se fosse um esqueleto mesmo da célula, como se fosse imagina o corpo, né? A célula é o corpo, você tem os ossos que são um esqueleto, né? O citoesqueleto, ele mantém o formato da célula. Qual que é a função? Ele manter o formato da célula, manter a estrutura da célula. Quando eu degrado esse esqueleto, esse citoesqueleto, a célula perde a função, perde o formato, né? E eu posso ter até mesmo um rompimento de membrana também, né? Então, se eu associar aqui a degradação de proteínas de membrana, proteínas do citoesqueleto, né, isso vai gerar um problemão, certo? Essa degradação dessas proteínas. E eu também vou ter, por conta do aumento do cálcio, a ativação das endonucleases. O que as endonucleases elas vão fazer? As endonucleases, olha o nome, endonucleases, elas vão degradar substâncias dentro do núcleo. Então, eu tenho aqui o meu núcleo, né? Lá dentro do meu núcleo eu tenho meu material genético. Então, aqui dentro eu tenho DNA e RNA. Então, elas vão degradar esse material genético. Quando eu degrado o material genético, né, se eu tirar isso aqui, minha célula eu não vou ter síntese proteica, eu não vou ter síntese lipídica, eu não vou ter nada acontecendo dentro da célula, porque o núcleo ele vai regular todas as funções da célula. Então, aqui eu tenho meu núcleo. O núcleo ele é como se fosse o chefão da célula, ele comanda tudo. Se eu degrado o núcleo, né, não sobra nada. Tá? E aí a gente tem a questão da perda da homeostase de cálcio, gerando todos esses problemões aqui, através da ativação das enzimas, tá? Fosfolipase, ATPase, proteases e as endonucleases, beleza? E aí, para fechar, né, o que a gente falou bastante, né, é a questão da lesão da membrana, tá? Então, a gente falou de vários mecanismos que vão gerar essa lesão de membrana. Tá? Então, quando a gente fala de lesão de membrana, a gente tem, por exemplo, a depressão da ATP, né, a gente falou lá na mitocôndria, né, a depressão de ATP vai gerar uma lesão de membrana, né, a questão das espécies ativas de oxigênio, então aumento das espécies ativas de oxigênio, as lipases, né, as enzimas que são ativadas pelo aumento do cálcio, né, então se aumenta o cálcio citosólico, né? Então todos os mecanismos que a gente viu, de alguma forma eles vão atuar, né, eles podem atuar rompendo essas membranas, né? E além disso, a gente também tem a questão dos agentes patológicos, né? Agentes patológicos, como por exemplo vírus e micro-organismos, né? Então a gente tem vírus, bactérias e outros micro-organismos aí que também podem causar danos à membrana celular, tá? E o que também é importante é que a gente não tem só a membrana da célula, tá? Então a gente tem a membrana citoplasmática, né? Na verdade membrana plasmática, né? Que é que está ao redor da célula. Então se eu tenho um dano na membrana plasmática, né? Imagina o que eu tenho, minhas organelas e tal, tudo aqui, né? Se eu romper essa membrana aqui, ó, então imagina que eu faço aqui um buraco, né? A célula sofre uma tumefação, rompe a membrana. O que acontece? Tudo isso aqui vai extravasar, né? Então o núcleo vai para um lado, a mitocôndria vai para o outro, e aí eu tenho um processo de inflamação sendo gerado. Aí chega um monte de defesa, tem inflamação, beleza, lá. Eu também tenho o caso da membrana do lisossomo, né? Então o lisossomo ele é uma vesícula, né? Dentro dele a gente tem um monte de organela que degrada substância tóxica, né? Então eu gosto de imaginar o lisossomo como se ele fosse um bonequinho, um come-come, tá? Então esse aqui é o lisossomo, tem várias enzimas lá dentro. Quando chega uma substância tóxica, ele vai fazer o quê? Ele degrada, tá? Agora, imagine que eu tenho um rompimento dessa membrana do lisossomo, tá? Rompeu a membrana, o que acontece? Vai extravasar um monte de enzima. E se eu pensar que esse lisossomo está dentro de uma célula, o que essas enzimas vão fazer, tá? Aqui eu tenho um núcleo, por exemplo. Aqui eu tenho material genético. Aqui eu tenho uma mitocôndria. Essas enzimas elas vão começar a vir aqui, elas vão começar a degradar essas substâncias, né? Elas podem degradar a própria membrana da célula. E aí eu tenho a destruição da célula, a morte da célula. Beleza?
E uma outra membrana que a gente também tem é a membrana do núcleo, né? Então a gente tem aqui a célula, lá dentro tem o núcleo, né? Se eu rompo essa membrana do núcleo, o que acontece? Aqui dentro tem um material genético, beleza? Então, se eu romper essa membrana aqui do núcleo, o que acontece? O material genético vai ficar espalhado pela célula. E aí a gente pode ter organelo que degrada, enfim, a gente vai ter uma perda de função, né? Então o núcleo vai perder sua função. E aí perde sua função, para de ter síntese proteica, para de ter outras ações acontecendo na célula e a célula vai morrer também, beleza? Então, basicamente, aí a gente tem essas lesões da membrana. Então, a gente viu um pouquinho de tudo, né? A gente viu os principais mecanismos, aí, os principais mecanismos de lesão celulares, né? Então, a gente tem a questão das lesões da mitocôndria, né? A gente pode citar a depressão do ATP e as espécies ativas de oxigênio, a perda da homeostase de cálcio, né? Ou um influxo excessivo de cálcio, que ativa várias enzimas, né? Ativa as fosfolipases, as ATPases, as proteases e as endonucleases, e a gente tem as lesões de membrana, né, que acontecem aí, podem ocorrer por conta de vários mecanismos, né? Todos os mecanismos que a gente viu basicamente vão causar lesão à membrana de alguma forma, tá? Então, tanto a depressão de ATP, quanto a espécie ativa de oxigênio, quanto aumento de cálcio citosólico, e a gente tem o plus aqui dos agentes patológicos, beleza? Então, basicamente, esses são os principais mecanismos de lesão celular. Valeu?